Olá, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Renan Pawlowski e hoje eu vou estar trazendo aqui a segunda parte do estudo que eu me comprometi do livro A Educação segundo a Filosofia Perene, do Donato, né? Quem não assistiu a primeira parte, onde eu falei sobre a natureza da contemplação e como que você pode aprimorar a sua inteligência, né, para chegar à contemplação, sugiro que assista o vídeo anterior, né? Vai ser muito proveitoso, mas se você não assistiu, pode continuar a assistir esse daqui também. Garanto que vai conseguir aproveitar alguma coisa, não é mesmo? Bom, neste subcapítulo, intitulado A Deleitabilidade da Contemplação, né, nós estamos continuando no capítulo 6, agora estamos no subcapítulo 6.5, que se estende da página 219 até a página 230, certo? Bom, muito bem. Neste capítulo, continuando do subcapítulo anterior, o Donato ele ainda se serve, né, do texto do M.D. Philip, né, e ele coloca aqui já no primeiro parágrafo uma observação, dizendo que, justificando, né, porque que tem esse subcapítulo separado sobre a contemplação, e ele diz assim, abre aspas, essa questão se serve de uma importância particular para que a destaquemos em separado do restante da nossa resenha. Então, como eu falei, ele segue fazendo uma resenha, né, e separa esse trecho aqui em um subcapítulo separado por causa da importância, né? E de fato, nas páginas que se seguem, ele nos trará aqui o que é o ápice da contemplação, né? Ou seja, os limites extremos do mundo inteligível. Lembrando que a contemplação, né, da filosofia, aqui nós estamos tratando de uma arte de abstração máxima, né? A capacidade máxima de abstração do intelecto. Então, chegando nos limites do mundo inteligível. Na página 220, no primeiro parágrafo, ele traz já a explicação, dizendo, abre aspas, M. Philip afirma que a deleitação da contemplação segue, em princípio, a connaturalidade que a virtude da sabedoria produz no homem para com aquele ente que é objeto de contemplação. Dois pontos. Graças à virtude da sabedoria, a inteligência do homem adquire uma certa connaturalidade com o termo de sua contemplação, a substância primeira. Essa virtude da sabedoria, virtude suprema, estabelece entre Deus e nós, entre a inteligência divina e a nossa inteligência, uma certa semelhança que nos permite levar a mesma vida que Deus e conduzi-la como uma vida que nos é connatural e não estranha e penosa. Graças à connaturalidade que a sabedoria estabelece entre a primeira inteligência e a nossa inteligência. Este ato de contemplação pode se expandir na alegria. Então, graças à connaturalidade que a sabedoria estabelece entre a primeira inteligência e a nossa inteligência, este ato de contemplação pode se expandir na alegria. É plenamente deleitável. Isso nos parece espantoso, né? E então ele traz uma reflexão logo em seguida, justamente sobre isso, né? Ele diz assim: não há dúvidas que essas palavras poderão, para alguns, saber a exagero diante de uma primeira consideração. De fato, que homem pode ser como Deus? Não seria isso uma exagerada pretensão? E ainda que eu pudesse, certamente isso não lhe seria coisa fácil. No entanto, M. Philip parece querer afirmar exatamente o contrário. Ele diz que, pela contemplação, se estabelece no homem uma semelhança entre a inteligência humana e a divina. E, não contente com isso, acrescenta que, por meio da contemplação, o homem pode levar a mesma vida que Deus, e é demais. Pode fazer isso sem dificuldade e de modo connatural. Ele afirma ainda que essa doutrina é a de Aristóteles e, indiretamente, a de São Tomás de Aquino,
Que diriam os filósofos, estes filósofos, que o ouvissem atribuindo-lhes tais ensinamentos? Dariam razão a Filipe? Ou lhe diriam jamais ter ensinado tais coisas? Né? Então, para mostrar que essa é a mesma posição de São Tomás, né, ele traz, então, na página 222, uns trechos, né, uns trechos das Sumas contra os Gentios. Né? Mas antes de lermos, né, eu acho que é interessante ele trazer aqui um trecho que ele traz sobre Boécio. Ele traz um trecho sobre Boécio, também traz algumas coisas sobre São Tomás, mas eu acho bem interessante nós lermos esse pequeno poema, né, que o Boécio, esse diálogo que o Boécio traz aqui, né, que vai trazer justamente o pensamento dos filósofos da época, né. Ele diz assim, na página 221, Por que choras, Boécio? Pergunta a filosofia. Por que derramas essas lágrimas? Se queres que eu te auxilie, importa que não me ocultes a tua ferida. Porventura, responde Boécio, porventura necessidade de explicações? Não será explicação suficiente o aspecto desta prisão que estou encerrado? Por acaso, é a biblioteca onde tu residias comigo e costumavas dissertar sobre as coisas divinas e humanas? Era este o rosto que eu tinha quando investigava contigo os segredos da natureza, quando tu me escrevias o curso das estrelas e formavas os costumes e a razão de toda a minha vida, segundo o exemplo da ordem celeste? Porém estás vendo em que veio dar a nossa inocência. Pois como prêmio da verdadeira virtude, padecemos as penas de um falso delito, como se tu, que estavas sempre junto de mim, não afastasses de minha alma a ambição de todas as coisas mortais, como se cada dia não derramastes em meus ouvidos e em minhas considerações os ditos de Pitágoras, e não me guiastes para esta excelência, que é fazer-me semelhante a Deus. Então, Boécio já trazia aqui que a excelência da filosofia é fazer o filósofo semelhante a Deus. Muito bem. Muito bem. Então, na página 222, ele traz ali um trecho da Suma contra os Gentios, dizendo assim: pode-se mostrar que todo agente age por causa do bem. Né? Primeiro, considerando que todo agente age por causa de um fim, já que todo agente tende a algum fim determinado. Ele continua dizendo que todo agente age por causa de um fim, por tender a algum fim determinado, algo sobre o que demos uma explicação mais detalhada no apêndice sobre a teoria da causalidade. Então, se você já leu a teoria da causalidade, né, tem um apêndice aqui no livro. Se não leu, leia. Né, é muito importante. É difícil de entender, mas é praticamente o fundamento, né, de toda a filosofia. Então, eu acho que é muito importante ter isso em mente. Né? Então, que toda a gente age por causa de um fim, nós já sabemos, né? Uma vez compreendida essa explicação, pode-se passar à continuação do presente argumento. Abre aspas. São Tomás dizendo, né? Aquilo que um agente tende de modo determinado, continua Tomás, é necessário que lhe seja algo conveniente, né? Porque ele tende a um bem. Esse bem tem que ser conveniente a esse agente. Então, né, nosso apetite, a gente se alimenta, a comida tem que ser conveniente, né? Então, da mesma forma, a inteligência, né? Então, aquilo que é inteligível tem que ser conveniente, o intelecto, certo? É um pouco daquilo que a gente discutiu na relação do bem, né? No vídeo anterior.
De fato, continua Tomás, né, não tenderia a ele, senão por causa de uma conveniência ao mesmo. Então, o que faz o agente tender é justamente a conveniência, que faz que ele convenha justamente pela sua natureza, certo? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Esse é um conceito muito importante que norteia toda a reflexão desse capítulo, do livro como um todo, né? Bom, agora na página 223 ele vai fazer uma ligação entre a tendência e a semelhança divina, né? Ele diz, ora, aquilo que convém é o bem deste algo. Portanto, todo agente age por causa do bem, né? Então, veja, agora não é mais só pela natureza, o bem, no caso agora, o bem é a causa, né, da ação, certo? Bom, ele está dizendo aqui que toda a criação tende à semelhança divina. No próximo parágrafo, ele vai dizer, no próxima citação, né? Se, porém, todo agente age por causa do bem, conforme acima provamos, segue-se que o fim de qualquer ser é o bem. Certo? 3 capítulos mais adiante, Tomás acrescenta, ora, se todas as coisas, por seu movimento ou ação, tendem a algum bem como ao seu fim, conforme acima foi provado, e qualquer coisa participa do bem na medida em que se assemelha à primeira bondade, que é Deus, né? Então, como a gente discutiu nos capítulos anteriores, Deus é o sumo bem. Então, as coisas participam do bem, né? Os seres participam do bem à medida que se assemelham à primeira bondade. Então, elas são boas na medida que se assemelham à bondade suprema, né? Que é Deus, certo? Segue-se que todas as coisas, pelos seus movimentos e pelas suas ações, tendem à semelhança divina, assim como a um fim útil. Então, todas as coisas seguem, né? Tendem à semelhança divina. Não só nós, né? Não só nós. E aí, até os objetos inanimados, né? Toda a criação. Mais adiante, Tomás afirma ainda que os seres inteligentes tendem à semelhança divina de um modo especial, mais excelente do que o modo geral pelo qual fazem todas as coisas. Embora, aí ele diz, abre aspas, embora todas as criaturas, mesmo as que são carentes de intelecto, se ordenam a Deus como a um fim último, e todas alcancem este fim na medida em que participam em algo de sua semelhança, todavia, as criaturas intelectuais o alcançam de um modo especial, isso é, pela sua operação própria ao intelig-lo. Ademais, todas as coisas tendem à semelhança divina como ao seu fim próximo, ao seu fim próprio. Aquilo, portanto, pelo que cada coisa maximamente se assemelha a Deus, é o seu fim útil. Então, no que o homem maximamente se assemelha a Deus, né? Então ele segue, ora, a criatura intelectual se assemelha maximamente a Deus pelo fato de ser intelectual, possuindo esta semelhança entre todas as demais criaturas, e incluindo nesta todas as demais. No gênero desta semelhança, a criatura mais se assemelhará a Deus na medida em que intelige em ato do que na medida em que intelige em hábito ou em potência. Porque Deus é sempre inteligente em ato, certo? Então, quando a gente está inteligindo em ato, né, botando a nossa inteligência em ato, nós maximamente se assemelhamos a Deus, né? Porque Deus é sempre inteligente em ato.
E no inteligir em ato, a criatura mais se assemelhará a Deus na medida em que inteligir ao próprio Deus. Porque o próprio Deus intelige todas as coisas, inteligindo-se a si mesmo. E aqui lembramos sempre da Santíssima Trindade, né? Onde o Pai, Deus Pai, contempla o Deus Filho na eternidade. Então a inteligência divina, a inteligência suprema, né? Deus, substância primeira, ele se intelige a si mesmo, né? E ao se inteligir, gera Deus Filho. E o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai vem desse amor, vem o Espírito Santo. Então, quando nós inteligimos o próprio Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa que Deus faz na eternidade. Estamos nos assemelhando a Deus. Continuando então. Vemos assim que, segundo o pensamento de Tomás de Aquino, o homem verdadeiramente se assemelha a Deus pela contemplação mais do que já se assemelhava pela sua própria natureza. Entretanto, não é apenas nisso que consiste a connaturalidade estabelecida entre a inteligência divina e a inteligência humana, pela virtude da sabedoria de que fala Philippe. Essa connaturalidade não é apenas este assemelhar-se à inteligência humana, assemelhar-se da inteligência humana à divina, segundo o modo exposto por Tomás na Suma contra os Gentios, mas é também a tendência e a facilidade com que, mediante essa virtude, a contemplação se processa no homem. Dizemos, de fato, que fazemos com naturalidade as coisas que fazemos com facilidade, certo? Então, é o que a gente costuma dizer isso, né? Alguém faz alguma coisa naturalmente quando esse alguém faz essa coisa de forma fácil, né? Nesse sentido, pode-se dizer, então, que a sabedoria produz uma connaturalidade com a inteligência divina, na medida em que, por meio dela, a inteligência humana adquire uma tendência à facilidade em assemelhar-se à divina, por meio da contemplação. E essa connaturalidade, diz Philippe, é que produz a deleitabilidade da contemplação. Então, aquilo se torna prazeroso, fácil, né? Abre aspas. Queremos sublinhar, continua Philippe, a grande diferença psicológica que há entre este ato da contemplação e todas as investigações científicas que a precedem. Essas investigações eram, ao contrário da contemplação, difíceis e sem deleitação, né? É o que a gente está fazendo nesse livro aqui. Ler esse livro, estudar essas coisas é difícil, né? É difícil e sem deleitação. Os termos são complicados, né? Nós temos que aprender muitas coisas. Mas Aristóteles afirma que esta alegria é a maior que possa existir. Ela é perfeita e soberana, conforme afirmado na metafísica, porque é sem mistura, inteiramente pura, pois é firme e estável. Não se realiza ela como um repouso, né? Mas, pergunta então Felipe, como se deve compreender essa deleitação? A razão de ser dessa pergunta é que, segundo o pensamento de Aristóteles e Tomás de Aquino, a deleitação é algo que pertence de modo próprio às faculdades apetitivas e não às cognitivas. Toda deleitação procede de um desejo, o qual, por sua vez, procede de um amor. Essas três coisas, deleitação, desejo e amor, são movimentos ou disposições de faculdades apetitivas, sejam elas sensíveis ou racionais. O amor é uma connaturalidade do apetite ao bem amado. O desejo, que segue ao amor, importa no movimento do apetite ao bem amado. A deleitação, que segue o desejo, é um repouso do apetite no bem amado. Com isso, podemos compreender melhor a sequência do texto de Filipe. Abre aspas. Como compreender, pois, essa deleitação da contemplação? Toda deleitação não supõe um amor?
Mas a contemplação da sabedoria filosófica, tal como Aristóteles a definiu, não é ela um ato puramente especulativo, teorético, separado de todo elemento afetivo? Felipe continua ressaltando muito apropriadamente a importância dessa pergunta. É muito importante encontrar qual seja a fonte própria dessa deleitação, afirmada tão claramente por Aristóteles, para melhor penetrar na estrutura essencial do ato da contemplação. Dessa maneira, Felipe levantou a questão da deleitabilidade da contemplação. E o deleite pertence às faculdades apetitivas e a contemplação é algo inteiramente pertencente à inteligência, como pode haver nela não apenas deleitação, mas também suma deleitação? Sua resposta vem logo a seguir. Abre aspas. É bastante evidente que o prazer faz parte da ordem do bem, isto é, daquilo que nos convém. Todo prazer supõe, portanto, um amor. Ora, há em nós um amor natural pelo conhecimento verdadeiro. Aristóteles nos recordou no início de seus livros da metafísica. 2 pontos. Todos os homens desejam, por natureza, o conhecimento. E é este amor natural que explica como todo ato do conhecimento é deleitável. Porque todo ato de conhecimento satisfaz, em parte, este desejo natural, este amor inicial do verdadeiro. O ato da contemplação, sendo o ato de conhecimento mais perfeito, é o único que pode satisfazer plenamente esse desejo, esse desejo e este amor de conhecimento. Eis porque ele é tão perfeitamente deleitável. Segundo Philippe, portanto, a contemplação da sabedoria produz uma deleitação perfeita, porque há no homem, por natureza, o desejo natural pelo conhecimento. Este desejo pode ser satisfeito apenas em parte pelas ciências ou outras formas de conhecimento. Somente a virtude da sabedoria satisfaz plenamente a este anseio profundo do homem. E a contemplação nada mais é do que o ato mais excelente produzido pela virtude da sabedoria. Consequentemente, a deleitação que lhe é associada produz no homem uma alegria que, entre todas as alegrias que o homem pode experimentar pela sua própria natureza, é aquela que mais se assemelha à felicidade divina. Porém, além desta razão, olha só que interessante, aqui a coisa, esse já estava profundo, né? Se o pensamento aqui, o raciocínio já estava profundo, aqui nos próximos parágrafos ele consegue aprofundar um pouco mais ainda, e um pouco além, né? Porém, além dessa razão, há ainda uma outra, e mais profunda, para explicar a deleitabilidade da contemplação no homem. Pois as pessoas que não têm experiência ou pouco ouviram falar destas coisas costumam esquecer-se de levar em conta que a própria atividade da contemplação é algo que, pelo exercício, vai progressivamente se aprofundando no homem. Isso faz com que, alcançada pela inteligência, a causa primeira de todos os entes, e estando a inteligência numa posse perfeita da ciência metafísica, ela começa, aos poucos, a conhecer melhor, mais claramente e profundamente, em uma só palavra, mais perfeitamente, ainda que apenas por via de analogia e não por uma percepção direta, a natureza da causa primeira. E para quem tem um pouco de noção da metafísica, sabe que isso aqui é muito profundo. Você ter uma percepção da natureza da causa primeira é algo que vai muito além. A primeira vez que eu li esse parágrafo aqui, minha cabeça, né, explodiu, como dizem, né? É incrível, né, que a gente possa, de alguma forma, chegar na percepção
da natureza da causa primeira, porque a natureza da causa primeira a gente está falando aqui da substância divina, do ser, do próprio ser subsistente, em Deus, Deus de Deus, né? Luz da luz, a natureza da causa primeira. Assim, após a aquisição perfeita da ciência metafísica, a contemplação se inicia pela apreensão da causa primeira sobre razão de ser, né? Mas, aos poucos, à medida em que, além de sua existência, vai se tornando sempre mais perfeita a apreensão de sua natureza, ou seja, a gente está adquirindo conhecimento, inteligindo, né? Inteligindo a natureza da causa primeira, certo? Então, ainda que por via de analogia, né? Como ele coloca aqui, a causa primeira passa a ser apreendida, né? À medida que nós vamos aprendendo a causa primeira, então, ela passa a ser apreendida sobre a razão de bem. Ora, o bem, diz São Tomás de Aquino, se converte com o ser. Lembra? A gente discutiu isso no vídeo anterior. Ora, o bem se converte com o ser. Todo ente, enquanto tal, é bom. Não obstante, essa conversibilidade, entretanto, o ser, segundo a sua razão, é anterior ao bem. Em qualquer coisa, o primeiro que cai sobre a concepção do intelecto é o ser. Primeiro a gente aprende o ser. Pois tudo que é conhecido pois tudo o que é conhecido é conhecido sob razão do ser, de onde que o ser é o objeto próprio do intelecto, certo? É o que o intelecto intelige, é o ser, e é o primeiro inteligível, assim como o som é o primeiro audível. O bem, embora se converta com o ser, acrescenta, entretanto, algo ao ser, que é a razão de perfeição que convém a todo ser, qualquer que seja sua natureza, e, por consequência, a conveniência do ser às faculdades apetitivas da alma. Dessa maneira, na medida em que no início o homem sábio aprendia a causa primeira sobre razão do ser, a contemplação lhe era deleitável por satisfazer plenamente a sua natureza humana intelectiva, certo? Ele estava aprendendo mais e não estava satisfeito, né? Mas à medida em que, com o tempo, a atividade contemplativa da inteligência se aprofunda no conhecimento da natureza, na natureza desta primeira causa, ela passa a ser apreendida sobre razão de bem. Este bem é apresentado à inteligência do homem como o maior de todos os bens, maior ainda do que o próprio bem que a contemplação em si já é para o homem. O homem sábio passa deste modo a amar o objeto da contemplação mais do que a própria contemplação, né? Então a gente passa a amar a Deus mais do que o próprio ato de conhecer a Deus. Ora, como a todo amor segue-se o desejo e a deleitação, a contemplação do homem sábio passa por isso mesmo a se tornar mais deleitável, não apenas por ter se tornado mais perfeita em sua atividade, mas por ter se estabelecido uma nova relação entre ele e o objeto ao qual se dirige a atividade de sua inteligência. Ele não é mais filósofo, isto é, alguém que ama a sabedoria, só porque ama, né? Porque ama o conhecimento que está ou pode vir a estar em sua alma. Não. Agora é filósofo porque ama aquela sabedoria que é a própria inteligência viva de quem procede todas as coisas. Então veja como muda, né? Antes ele era amigo da filosofia por causa do conhecimento que a filosofia podia trazer para ele, porque isso é agradável à inteligência e porque traz a sabedoria mais elevada, a felicidade mais elevada que o humano, que a natureza intelectiva do homem humana pode trazer. Mas agora não. Agora ele ama a sabedoria que é a própria inteligência viva. Ele cria uma relação de afeto
entre o objeto que ele está inteligindo. É nesse sentido que se entendem as seguintes considerações de Filipe. Abre aspas. Não nos esqueçamos, entretanto, que a sabedoria que conaturaliza nossa inteligência com a inteligência da causa primeira não tem como único efeito permitir um ato de contemplação que seja perfeito, isento de dificuldade e por isso mesmo deleitável. Ela tem como consequência estabelecer entre a primeira substância e a nossa inteligência uma certa semelhança, capaz de fundamentar novas relações de quase amizade entre Deus e nós. Essas relações se exercem graças à própria contemplação e são como seus efeitos imediatos, como seu fruto próprio. Compreende-se assim que a contemplação filosófica pode estar na origem de toda uma expansão afetiva, mais nobre expansão afetiva, a mais nobre expansão afetiva que o nosso ser pode vir a conhecer. Pois trata-se de amar o Ser Supremo contemplado, de amá-lo por ele mesmo, por causa de sua bondade soberanamente amável, de amá-lo como o ser mais amável e mais desejável que existe. Essa expansão afetiva, longe de afastar o sábio de sua contemplação e voltá-lo para uma atividade menos nobre, e portanto degradá-lo, ao contrário, aperfeiçoa sua contemplação e lhe permite de se dar a ela mais perfeitamente. Pois essa quase amizade é uma amizade divina, toda espiritual e mesmo toda contemplativa. Ela provém imediatamente da contemplação, que é o seu fundamento, e não pode se manter senão nela. E como o amor do bem soberano nos conduz a conhecê-lo melhor, essa amizade nos conduz para a contemplação, tornando-a mais pura e connatural ao seu objeto. Ela estará também na origem de uma nova deleitação, que se intensificará por sua vez o próprio ato da contemplação. Não é apenas Philip que reporta tal contemplação filosófica. Nos escritos de Hugo de São Vítor encontram-se também referências a esta forma especialíssima de perfeição de contemplação. No livro primeiro do Didascalicon de Hugo de São Vítor, por exemplo, encontramos a seguinte definição de filosofia. Agora, ele finaliza, então, com duas obras, né? O Donato finaliza com duas obras. Tudo isso que ele falou é belíssimo, belíssimo. Ele vai trazer aqui duas obras para fechar com chave de ouro, digamos assim, né? Um trecho do primeiro livro de Didascalicon, né? E de Hugo de São Vítor, e uns trechinhos aqui da República de Platão, né? Começando pelo Hugo de São Vítor. Abre aspas. A filosofia é o amor, o estudo e a amizade da sabedoria. Não, porém, de qualquer sabedoria, mas aquela sabedoria que, não necessitando de nada, é uma mente viva e a única e primeira razão de todas as coisas. Com o que se designa a sabedoria divina, na qual, não necessitando de nada, é uma mente viva e é a primeira razão de todas as coisas, porque à sua semelhança foram feitas todas as coisas. Aqui ele fecha então o ciclo novamente. Ele fecha o ciclo, né? Tudo volta a Deus, certo? Tudo busca semelhar-se a Deus, porque de Deus tudo procede e só nele todas as coisas se completam, né? Se repousam, certo? Todas as coisas buscam repousar em Deus. Continuando, a ela, quanto mais nos conformamos, tanto mais nos tornamos sábios. É então que começa a brilhar em nós aquilo que na razão divina sempre existiu, transitando em nós aquilo que nele existe incomutavelmente. Etimologicamente, filosofia significa amor
da sabedoria. Mas é com muita propriedade que nessas passagens do Didascalicon, Hugo de São Vítor especifica a filosofia não como um amor da sabedoria que o homem pode adquirir pelo esforço de sua própria inteligência, o que já seria uma definição verdadeira, mas como o amor da sabedoria que é a própria causa de todas essas coisas. A maioria das poucas pessoas que se dão ao trabalho de lerem as obras do Hugo de São Vítor, eu não sou uma delas, e talvez um dia eu lerei. Ao passarem por essas passagens do Didascalicon, não se dão conta da grandeza do que o Hugo está escrevendo. Falta-lhes totalmente o sentido de perspectiva. Como quando um homem simples, olhando para o céu, acredita que todas as estrelas estão situadas à mesma distância e não muito longe da superfície da Terra. Então, quando a gente lê muitos trechos aqui, eu falo, nossa, isso é muito profundo. Muitas pessoas leem isso e vejam, nossa, isso é complexo, mas não fazem ideia da profundidade, da grandeza que tem aqui contida nesses trechos. Tomam a definição de filosofia que dá Hugo como sendo alguma excentricidade, explicável pelos sentimentos piedosos do autor, ou por se tratar talvez de algum expediente retórico. Mas na verdade o que Hugo está escrevendo é a faculdade intelectiva do homem levada aos últimos limites de sua perfectibilidade. É impossível ser filósofo no sentido aqui descrito por Hugo sem possuir de modo eminente a virtude da sabedoria e a vida contemplativa desenvolvida num grau muitíssimo elevado. A mesma coisa pode-se dizer também das seguintes passagens da República de Platão, tão frequentemente pouco compreendidas. Abre aspas. Nos limites extremos do mundo inteligível, diz Platão, a última coisa que se percebe, e isso não sem grande esforço, é a ideia do bem. Por mais belos que sejam o conhecimento e a verdade, julgarás certamente se considerares a ideia do bem como algo ainda mais belo do que ambas estas coisas. Não deves estranhar, por isso, que aqueles que chegam à apreensão desta ideia não queiram mais se ocupar com os assuntos humanos, pois as suas almas tendem sempre a permanecer nas alturas. Aquele, porém, que quiser proceder sabiamente na vida privada ou na vida pública, terá que contemplá-la forçosamente. Por isso, será preciso obrigar os sábios a elevarem os olhos de suas almas para contemplarem de frente o que proporciona luz a todos. E quando tiverem visto o bem em si, se servirão dele como modelo durante o resto de suas vidas, em que governarão tanto a cidade e aos particulares como a si mesmos. Não é esta, ó Glaucon, a melodia que é executada pela filosofia? Quando nos valemos dela para dirigir-nos, com a ajuda da razão e sem a intervenção de nenhum sentido, para o que é cada coisa em si, e não desistimos até alcançar, com o auxílio apenas da inteligência, o que é o bem em si, teremos então, com isso, chegado às próprias fronteiras do inteligível. Essa viagem é o que se chama filosofia. E eu encerro aqui a segunda parte. Talvez um dia teremos as demais partes. É uma pena que o grupo não tenha continuado, porque isso aqui
é ouro, né? É mais do que ouro. É incrível. A primeira vez que eu li, eu cheguei a chorar. Eu chorei mesmo, de verdade. Primeira vez que eu li, eu chorei. É, eu saí aqui da, eu saí aqui na varanda, deitei na grama, no gramado que tem ali na frente, fiquei olhando pro céu, olhando as nuvens. É, eu fiquei bastante impactado e pensei assim, caramba, acho que eu vou me lembrar desse dia pro resto da minha vida, porque eu nunca tinha chego tão longe. Não que eu tenha alcançado a contemplação, mas só de saber que isso existe já faz com que eu tenha pelo menos uma visão de onde a gente pode chegar. Isso já é mais longe, só de você ver o final do caminho, já é mais longe do que a maioria das pessoas consegue chegar, né? Do que eu já consegui chegar na minha vida toda. Eu não fazia nem ideia, né, da profundidade que tinha em tudo isso. Então, é incrível, é incrível. E agradeço bastante ao Donato e todos que participaram do grupo até agora e me forçaram a ler esse livro aqui, porque valeu muito a pena. Para mim valeu muito a pena mesmo. E é isso, meus amigos, encerro por aqui então os meus comentários. Que dessa vez não fiz muitos comentários, mas li mesmo. Mas a experiência, pelo menos para mim, foi fantástica. Espero que para vocês também tenha sido. Beleza? Bom, para mim, uma boa noite. Para vocês, um bom dia, boa manhã, dependendo do horário que esteja assistindo. E até mais.